resultado da votação que foi realizada com o QR Code. Qual dos temas que vocês gostariam de rever agora à tarde? E vamos já identificar. Andréia, podemos já fazer a divulgação do resultado? Em terceiro lugar, com 379 votos, e vai falar sobre o Eguia, nosso secretário de Finanças. Ele pediu para voltar, não é? Sim, Voltou. ele fez um apelo e foi atendido. Vamos com o nosso Paulo Célio, que vai nos apresentar mais informações acerca da Secretaria de Finanças, o Eguia. O marketing dele foi bom, hein? Sim. Voltou mesmo, não é? Bom dia a todos, né? Como eu falei de manhã, Eguia é inovação, Eguia é futuro, Eguia é TJRM. Mas o que é Eguia, senhores? Eu não fiz uma apresentação, até porque eu entendia que o Eguia é aquele dashboard que eu mostrei para vocês. Futuramente, a pandemia nos fez pensar em que fazer para modernizar o Tribunal de Justiça. Gerânio pensou em vários projetos, a gente conversando na Soft sobre o Eguia, né, que eu quero parabenizar aqui. Lá no 2019, a ideia de quem fez o Eguia, pensou no Eguia. O Eguia é futuro. Você imagine eu pegar uma comarca X com o mesmo perfil de processo e comparar, do ponto de vista da arrecadação, quanto é que ela arrecada X com a outra comarca. Eu poder identificar os processos que foram constituídos de justiça gratuita. Eu puder identificar em tempo real os processos que foram concedidos de justiça gratuita, né? O senhor imagina, no extrajudicial, eu fazer inspeção, doutor Paulo, em tempo real, sem precisar ir lá no interior, no cartório, fiscalizar isso. Você imagina o juiz que toma conta dos cartórios interinos, ele poder cruzar informações para saber que a informação, se o tabelião está dando, está batendo com o que foi informado no Eguia. Isso é Eguia, isso é futuro, senhores. Isso é modernidade, tá certo? Eu queria também entender, aqui que o senhor entendesse, que tem toda uma equipe por trás. Tem um secretário da CETIC, tem programadores que fizeram os sistemas, né? E os senhores só vão ter noção do que é Eguia quando o senhor começar a ver os dashboard, cruzamento de informações que vai possibilitar a alta cúpula do Tribunal de Justiça checar informações dos senhores. Algumas informações são confidenciais, mas a maioria os senhores vão ter acesso. Quantos senhores arrecadam, quem arrecada mais, quem arrecada menos, pela demanda do perfil de cada comarca. Isso é modernidade, isso é Eguia. Eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe. E vem aí Circuito 130, 5 quilômetros para os grandes vencedores. Senhoras e senhores, vamos agora convidar o segundo colocado com 391 votos. Atualização e processos GPS JUS, gestão estratégica. Pessoal da gestão estratégica, por gentileza. A gestão estratégica quer subir com a tecnologia? Gerânio e Maristela juntos? Não, então, Maristela, por favor. Então, pode vir. Pode subir. Na verdade, seriam 3 temas, mas 4 temas foram muito bem votados. Inclusive, a Secretaria Tecnológica, o PJE, 319 votos. Maristela e Gerânio, por favor, podem subir. Me fizeram uma pergunta sobre o Circuito 130, Edinaldo. Pois não. Serão 5 quilômetros e qual percurso? O percurso é na Avenida
Morgolveia, saindo da sede nova do TJ até a Rua São José. Dá 2,5 km para ir, 2,5 km para voltar. Então, são 5 quilômetros na Avenida Morgolveia, que é aqui no bairro do TJ, da sede nova. Para que as pessoas possam se preparar ainda mais, há uma previsão de data? Sim, sim. Correndo com a documentação, como eu disse no início, nós precisamos da autorização da STTU, estamos correndo com essa documentação e possivelmente em novembro, Edinaldo, ainda dá bastante tempo para se organizar, para treinar, para ficar em forma. Por favor, Gerânio, fique à vontade. Boa tarde. Em relação, nós temos feito um alinhamento onde os recursos de tecnologia na plataforma de colaboração seria demonstrado primeiro, por isso que houve essa inversão aí. Então, logo depois, Marichela e a equipe da SGE entrarão falando sobre as estatísticas do GPS JUS. Enfim, só voltando um pouco aqui, aproveitando para complementar a pergunta que foi feita, já existe um planejamento, não é de improviso, onde as comarcas que não possuem Wi-Fi, elas estão contempladas para o orçamento de 2023. Então, tem cerca de 20 comarcas com Wi-Fi, já o Wi-Fi corporativo. A gente sempre alerta que o Wi-Fi doméstico ele não é aconselhável e ele não é autorizado pelo Tribunal de Justiça. Então, equipamentos que forem comprados para colocar o Wi-Fi nas comarcas podem trazer danos para a rede de tecnologia. E até hoje não tivemos danos, inclusive danos esses que ocorrem em alguns tribunais, porque a gente preza por essa segurança. E a gente entende que a principal rede, que é a rede cabeada, ela está em funcionamento. Existem links de contingência onde, comarca, por exemplo, no mês de julho, a gente traz como exemplo aqui a comarca de São Bento do Norte, que o link caiu 6 vezes, mas o link secundário assumiu na hora que o principal caiu. E a comarca não sentiu essa queda, o sistema ficou funcionando normalmente. Alguns órgãos do RN não têm essa estrutura. E a gente tem exemplo aí, para não citar aqui, de órgãos que ficaram parados 2 dias porque não tem essa estrutura de operadoras distintas. Voltando aqui para a plataforma de colaboração, o TJRN, graças ao investimento da presidência, contratou a ferramenta Teams, onde, através dela, vários aplicativos são acessados por uma porta de entrada. Então, o magistrado, pelo celular, ele vai entrar no Teams. Uma vez ele logou, entrou uma primeira vez, ele vai ter ali informações pessoais, seus afastamentos, seus chamados abertos na central de serviços e várias aplicações que ele usa no dia a dia. A exemplo, os senhores vão ver, temos aqui 3 exemplos. Siga JUS, ouvidoria, onde as ocorrências que chegam da ouvidoria para a unidade judicial e administrativa, através de uma notificação, mesmo com o celular bloqueado, vai chegar uma notificação dizendo que chegou um documento da ouvidoria para a unidade ou para o magistrado cadastrado. Do mesmo jeito, os processos de plantão. O juiz que tiver de plantão vai receber uma notificação que chegou um processo da sua unidade. Como quando o advogado peticiona, cai concluso para despacho, cai direto para o magistrado vai receber diretamente no seu celular ou no seu computador a notificação. Essa implementação é recente, mas já está funcionando. A juíza que estava de plantão sexta-feira, na primeira instância, ela já recebeu por essa funcionalidade. A questão é, se não tiver logado e não tiver usando na hora o Teams, ele só vai saber pelo PJE, da forma hoje já que rotineira, o assistente avisando ou o magistrado acessando diretamente.
E dessa forma não, ele vai receber a notificação. Eu gostaria que Rodolfo, que vai, Gilvan, dar continuidade aqui à apresentação das outras funcionalidades. Boa tarde a todos, meu nome é Gilvan Galvão, sou servidor da CETIC. Continuando a fala aqui de Gerânio, como ele explicou, a intenção dessa ferramenta, o Teams, é ser um concentrador, né? Onde a partir dela os magistrados e servidores possam ter acesso a diversas funcionalidades dentre os serviços providos pela CETIC. Dentre as novidades do Teams, a gente tem um serviço que muito tempo o tribunal usou com outras ferramentas, né? Que a gente passou algum tempo sem ele e voltamos agora com o Teams, que é o chat. É uma ferramenta bem simples, ele está disponível através da aba esquerda do Teams, e a partir dele é possível fazer desde conversas de texto simples até reuniões em grupo, videoconferências, chamadas de vídeo ou áudio, enfim. É uma diversa infinidade de funções, compartilhamento de arquivos, que podem ser feitas por essa ferramenta. Uma coisa importante, pessoal, que acho que é importante destacar, com a contratação dessa ferramenta pelo tribunal, todos os servidores e magistrados têm direito a uma licença do Microsoft Office. Acho que é uma informação, apesar da gente já ter divulgado em alguns canais, mas talvez não tenha chegado a todos. Então, essa informação é importante. Todo mundo tem direito a uma licença do Office com o pacote completo, Word, Excel, PowerPoint, Teams, né, que é a ferramenta que a gente está apresentando, e vai poder ter acesso a essas funcionalidades, tá bom? Uma parte bastante interessante do Teams é a parte de colaboração, edição de documentos. A gente pegou um exemplo aqui de um documento simples do Word, uma planilha do Excel, que pode ser armazenada na nuvem, né? Todo mundo que tem essa licença, todos aqui, como eu já disse, tem um espaço para armazenamento na nuvem de arquivos, e esses arquivos podem ser editados simultaneamente por vários servidores. Uma dificuldade que tínhamos até pouco tempo com o uso do storage, que eu acho que a maioria conhece aqui, aquelas pastas compartilhadas no ambiente de rede, era que só um podia abrir um arquivo ao mesmo tempo, né? Então você estava editando uma planilha e só você podia, se alguém fosse abrir, ele dava uma mensagem lá que você não podia abrir, tinha que salvar a cópia, enfim. Com o Teams não, a gente consegue, vocês poderão ter edição simultânea de documentos, de planilha, de apresentações. Acreditamos que vai facilitar bastante o dia a dia aí do gerenciamento das unidades. E aqui, só mais uma vez os canais de atendimento, né, que a CETIC tem, inclusive o agilizado dos magistrados, onde tem um atendimento dedicado aos magistrados, mas de maneira bastante resumida é isso. A CETIC está com a sala lá embaixo, onde alguns profissionais estão disponíveis para, caso tenha dúvidas mais aprofundadas, ou até para a gente instalar o Teams nos celulares, nos computadores, mostrar como é que funciona a parte básica. O pessoal vai estar lá para dar esse apoio. E agora acho que a gente abre para perguntas, não é, Xané? Alguém tiver alguma dúvida? O espaço está aberto para perguntas. Por favor, quem tiver alguma pergunta a fazer, peça o microfone, por favor, que nós estamos transmitindo. Doutora Daniela Simonetti, chego já aí. Doutora Daniela Simonetti, eu lhe perdi. Está aqui, achei. Boa tarde, Gilvan, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Rapidinho, é só para saber como vocês estão fazendo com relação às salas simultâneas de audiência no Teams. A gente está encontrando uma dificuldade, principalmente no Sejus, para realizar 10 audiências virtuais utilizando a mesma sala. A princípio, doutora, o Teams possibilita, diferente até de outras ferramentas que utilizamos anteriormente, o Teams possibilita a mesma conta ter várias salas de audiências abertas. Porém, a situação do Sejus é até um pouco diferente, né, da maioria das outras unidades.
Então, se de fato tiver alguma dificuldade, algum impeditivo técnico, nós temos um quantitativo de licenças que nos permite até criar outras contas. Então, é possível sim, caso haja alguma dificuldade, a gente criar contas paralelas e haver o acesso através das outras contas, através dos canais de atendimento, a gente consegue fazer isso sem problema, tá bom? Pessoal, só mais uma informação, já me lembrou aqui, importante, lá tem como voltar aí, Rodolfo, por favor? Volta lá para primeiro, antes, aí. No aplicativo lá, TJRN Alertas, que é esse aqui que vocês estão vendo, né? O primeiro ícone lá do lado esquerdo do Teams, onde estão esses alertas, os avisos do SIGA-JUS, do PJE, da ouvidoria. Importante destacar que esse é um projeto em evolução, né? Ele está no início. Nós contratamos a ferramenta há pouco tempo e a intenção é haver uma expansão aí, inclusive para outras aplicações, inclusive por competência. Então, num futuro breve aí, a gente espera segmentar isso. Quais são os sistemas que da competência, por exemplo, da área criminal, são mais utilizados pelos magistrados e servidores. Então, a gente, de acordo com o login que você fez ali anteriormente, né? O magistrado ou servidor fez, ele vai segmentar e vai aparecer só o que for inerente à sua área. Então, essa, dentre outras coisas que nós estamos planejando aí, também como, por exemplo, login único, né? Uma coisa que a doutora Patrícia sempre demandou da CETIC, você não precisar fazer login várias vezes nas ferramentas. Então, a partir do login da rede, que você fez uma vez lá atrás, quando você entrar aqui e clicar, por exemplo, no SIGA-JUS ou no PJE, ele vai entrar já lá dentro da ferramenta logado, sem precisar digitar usuário e senha novamente. Isso vai valer para todas as ferramentas. Mais uma vez, essa parte não está pronta ainda, é uma parte que está em construção, mas é o que a gente espera entregar em breve aí, tá bom? Gilvan, tem uma pergunta aqui, Gilvan. Aqui à direita, à sua esquerda. Tá. Gilvan? Isso. Só uma dúvida. Isso é um app? É o Teams, né, da Microsoft, Certo. que é um aplicativo de celular e tem para desktop também. Para receber essas mensagens, seja da ouvidoria, do SIGA-JUS, necessariamente tem que estar logado? Ou se você deslogar, você ficar recebendo... Como Não. você tem outros apps que fica recebendo mensagens? Precisa estar logado, tá? É condição para funcionamento do recebimento das mensagens e tal. Você precisa estar logado no Teams. Certo. Quando você abre na primeira configuração, né, que você instala o Teams, a versão corporativa, que é essa que usamos aqui, né? Ele vai pedir as credenciais, são as mesmas de rede, né? As mesmas do TJ aqui, que você já usa para acessar a rede corporativa. E uma vez logado, ele permanece logado. Pronto, então, isso que eu ia perguntar, pode deixar logado direto? pode deixar logado, não há problema, e ele vão chegar as notificações com o tempo. Lembrando a todos que a nossa juíza convidada, nossa convidada do CNJ, a doutora Ana Aguiar, já está conosco. Depois do intervalo, será a palestra dela, vai ser uma palestra bastante concorrida, de interesse de todos, é a gestão de dados. Pessoal, só um lembrete, na aba do Teams também Sistemas, apesar de ter falado que a gente está em construção, mas já há alguns sistemas lá que você pode acessar a partir do Teams. Fora esses que vocês estão vendo aqui, tá? A gente tem uma aba Sistemas, está ali em cima. No desktop ela aparece dessa maneira, que essa é a tela do desktop. Mas no celular, no desktop eu falo o computador pessoal de cada um, tá? Do TJ. No celular um pouquinho diferente, ele fica Sistemas lá em cima. Alguns já estão disponíveis para acesso direto a partir do Teams também, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida em relação ao Teams. Por exemplo, se alguém quiser, por exemplo, no fórum, acessar o Teams e outra pessoa remota consegue acessar, ou se o outro acessar, não se consegue? Ao mesmo tempo? Consegue sim. Ele permite acesso simultâneo até 5 dispositivos. No fórum, por exemplo, na casa da senhora, no celular, no tablet. Então, essa conta, do tanto magistrado como servidor, ela permite um acesso simultâneo de até 5 usuários, então sem problema. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e também não é necessário a conexão à VPN, tá? Todos os acessos aqui, seja no celular ou computador, não há necessidade de estar conectado à VPN, como há para alguns outros sistemas internos do tribunal. E no celular a gente acessa normalmente também pelo celular
Mesmo sistema? Normalmente. Essa mesma telinha aqui, ela vai ser só adaptada para o celular, né? Um pouquinho menor. Mas ela já está disponível, já está acessível, funcionando 100%. Tá, obrigada. Outra pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida? A tecnologia ainda está à disposição, ainda está dentro do seu tempo. Aproveitando, pessoal, a gente está usando o pouco espaço que tem, né? Mas o segundo ícone ali, Agile, não sei se vocês conseguem ver, mas enfim, quem já tiver baixado o celular vai poder ver. Nós temos a opção também de abertura de chamada direto por ele, o chatbot, que é um robozinho lá, né? Funciona da mesma maneira do chatbot que a gente tem no WhatsApp. Você consegue abrir e consultar seu chamado, bem como ver os chamados que já foram abertos, o histórico de chamados que estão em atendimento ou que foram resolvidos, enfim. No segundo íconezinho ali do Agile, toda essa parte de chamados com a central de serviço de TIC é possível acessar dali, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada à inter-relação do PJE com os demais sistemas, principalmente de busca de bens e endereço, como o Renajude, Sisbajude. O Sisbajude já tem um sistemazinho que o juiz dá o start e ele faz uma série de tarefas e a gente consegue acompanhar. Mas, por exemplo, o Renajude, o sistema CNIB, a gente vai conseguir fazer esse enquadramento, a gente vai conseguir fazer as tarefas, a parte também de expedição de cartas, a gente vai conseguir fazer pelo PJE um dia? Aqui vamos pedir o auxílio aos colegas do PJE que estão ali já de prontidão e vão responder a dúvida da senhora, só um instante. Boa tarde, eu me chamo Álvaro, estou trabalhando atualmente no PJE. A nova versão do PJE ela vai ser mais interativa, né, porque ela vai estar no barramento SSO, e aí com essa interatividade ela vai estar aderida à PDPJ e vários serviços eles estarão disponíveis ao mesmo tempo, como o Sisbajude, como o CEU, BNP, todos eles com acesso só já estarão disponíveis. Então, quando vocês se logarem no PJE, a nova versão que vai estar no ar no dia 1º, todos esses serviços de uma vez só estarão já disponíveis. Ele vai estar disponível no dia 1º. Teremos a mudança, iniciará no dia 27 e irá ser finalizada no dia 31, agora de agosto. E no dia 1º estará disponível. A juíza Ana Aguiar já está conosco, é uma palestra de suma utilidade, muito importante para todos nós. Ela vai falar sobre o juiz e a gestão de dados. Então, é a juíza do CNJ, depois do coffee break, que vai vir logo após a apresentação da gestão estratégica. Maristela, por favor. Boa tarde. Vamos tentar ser bastante rápidos, né, porque o tempo já percorreu. A nossa apresentação vai ser em cima de 2 temas. Vamos unificar os temas para depois a gente abrir para perguntas. Vamos falar um pouco sobre nosso processamento e falar também da novidade, que é o nosso painel gerencial da Secretaria Unificada. E eu queria dar só um recado para aqueles que não conseguiram anotar o número do nosso institucional. Fica o convite aí para quem queira participar, é o 98704-8704. É só dar um oi, dizendo o nome, a sua unidade e o seu cargo. E a gente insere vocês na lista de transmissão. Eu vou passar aqui a palavra para 8704-8704. Quero apresentar aqui a equipe da SGE. Não estão todos aqui em cima,
mas aqui fica Rodrigo, que é responsável pela parte de TI, Rodrigo Varela. Karina fica na parte, Patrícia Karina na parte, na verdade ela fica com um pouco de tudo, mas está com a parte jurídica. Janiele, nossa estatística, e Daniel Ambrósio, que se encontra ali, também responsável pela parte de TI do nosso GPS Juiz e de tudo que a gente faz dentro do sistema. Eu passo aqui a palavra para Rodrigo, para a gente não perder tempo. Olá, muito boa tarde. Uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre o processamento do GPS Juiz, né? Entendendo um pouquinho o processamento. Passador, pode passar, por favor. E a gente vai dar uma visão geral dos processamentos, também falar um pouquinho sobre as diferenças entre o gerencial, as estatísticas do CNJ e bem pouquinho do DataJury, tá? Quando a gente fala em processamento, a gente está falando em integração de dados. Nós sabemos que nós temos 6 sistemas hoje em operação, né? Está saindo aí o ProJude, mas em compensação vai entrar o PJE criminal, que a base fica lá no CNJ. Então, sempre que a gente fala em processamento, a gente está falando em integrar todas essas informações em um ponto único para que a gente possa disponibilizar a informação, né? E aí, uma vez consolidada a informação, a gente consegue fazer as estatísticas de justiça em números, o módulo de produtividade, as metas prioritárias, né? O envio do arquivo XML para alimentar o DataJury, que fica lá no CNJ, bem como também processar nosso gerencial da vara, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro grupo aqui, que são as estatísticas do CNJ, e que teve dado o que falar nas últimas semanas, porque a gente estava com uma dificuldade no processamento, o pessoal as metas não atualizam, o que é que está acontecendo, né? E por que esse processamento demora? Importante, antes da gente começar falando, a gente precisa ver a questão lá nas metas no CNJ, a gente fala de uma série de dados padronizados, né? A gente fala, quando fala em produtividade das serventias, a gente fala em procedimentos investigatórios, casos novos, de conhecimento, de execução, os processos baixados. O que é processo baixado? Existe uma regra que determina quando o processo é baixado ou não. Existem movimentos específicos, né, que determinam que o processo está baixado. Se ele não está baixado, ele está pendente de baixa, né? Na produtividade dos magistrados também existe uma série de padronizações que são usadas lá, né? Então, lá eles vão contar as decisões e as sentenças, não contam os despachos, mas no nosso gerencial tem os despachos, né? Então, há uma padronização, vamos dizer, diferente. Nas metas também, as metas em geral, elas são feitas para os processos de conhecimento, as execuções ficam de fora, né? Então, aquelas sentenças que são proferidas, por exemplo, em procedimentos, um exemplo um procedimento investigatório, um inquérito que encerra por causa da morte do agente, e aí o juiz dá uma sentença de extinção ainda no inquérito, isso não conta lá nas metas, mas a gente conta no nosso gerencial. Somando tudo que a gente informa todo mês ao CNJ, só justiça em números e módulo de produtividade são 247 indicadores, né? E nas metas, cumpriu ou não cumpriu a meta? Não é bem assim, não. Quantos processos de conhecimento criminais entraram? Quantos processos de conhecimento não criminais entraram? Então, são 56 perguntas só que a gente informa para cada unidade judiciária. Então, às vezes vocês perguntam, por que o processamento disso demora? Porque, primeiro, que é muita coisa, né? Então, assim, como é que funciona esse processamento? A gente primeiro vai consolidar uma base, porque a consulta pública, que funciona a partir que vai consultar nessas bases, tem uma série de outros serviços que vão consultar essas bases. Então, para não haver uma concorrência, para não degradar esse serviço, a gente primeiro copia tudo para um servidor do GPS Juiz.
Feito isso, a gente vai padronizar, criar uma outra cópia com os dados padronizados, tá? Uma vez que a gente tem os dados padronizados, a gente vai consolidar tudo numa base só. A gente vai tirar daí o processo que foi digitalizado, então a gente vai descartar o do SAG, vai considerar só o do PJE, e aí uma série de tratamentos precisam ser feitos até que essa base unificada esteja feita. E quando isso acontece, é domingo de noite. Então, depois disso, a gente vai consolidar o módulo de produtividade e vai consolidar as metas. Então, por isso que nem sempre, na segunda de manhã, a gente consegue entregar isso para vocês. Tá? Vai mudar? Vai. A gente está fazendo outro. Mais rápido. Tá? Volta um pouquinho, Daniel, só. Lembrando esse número, né? 247 indicadores e 56 perguntas. Se os senhores tivessem que lidar, a gente dando uma lista disso tudo todo mês, para que vocês lidem com essas informações, certamente vocês iam ficar assim, né? Casos novos de conhecimento criminal, casos novos de execução fiscal, tanto indicador, tanta coisa, né? E certamente não daria certo a gente entregar o dado desse jeito, né, doutor Paulo? Então, o que é que a gente fez? A gente criou a versão 2 do gerencial para disponibilizar essas informações de uma maneira mais palatável, de uma maneira que fosse mais viável. A gente consegue mexer no resultado do Justiça e Número do módulo, mas a gente apresenta isso para vocês numa versão em que vocês se encontrem. Talvez o sucesso da versão 2 e o insucesso da versão 1 seja justamente isso. Esteja aí explicado. Na versão 1, a gente trouxe muito para aqueles nomes, para aquelas coisas. Acabou que as pessoas não se encontravam, não usavam o GPS Juiz. Na nossa versão 2, a gente buscou, não foi, doutora secretária? Usar uma linguagem mais acessível, uma coisa que vocês se identificassem. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa é a questão do tempo. Aquele outro processamento das metas e do módulo de produtividade, ele demora. Para o gerencial, a gente não queria isso. A gente vai lá e consolida. Então, todo dia, a gente vai atualizar as informações do gerencial. Aquelas informações de acervo, né, que vocês conhecem. Isso aqui é atualizado todo dia à noite. O processamento começa às 19h10. Vai terminar no iniciozinho da madrugada, meia-noite e alguma coisa. Vai também atualizar o tipo de conclusão, controle de prisões, controle de diligências externas, tudo isso também é atualizado à noite. Distribuições, processos baixados, atos judiciais proferidos. Aqui um parênteses só em relação aos processos baixados e aos atos judiciais proferidos. Lá, como eu disse, nas estatísticas do CNJ, eles vão contar o processo uma vez baixado, sempre vai estar baixado, mas a gente sabe que o processo volta a tramitar algumas vezes em algumas situações. Então, aqui a gente vai contar todo e qualquer movimento de baixa. Mesmo que ele tenha tido um arquivamento, fez uma conclusão, ele volta para o acervo para efeito do gerencial, porque o processo precisa aparecer lá nos conclusos. Quando ele volta para o arquivamento, de qualquer forma, a gente vai contabilizar aqui. Aqui também a gente tem as decisões, os despachos e as sentenças. Então, a gente tenta contabilizar todos os movimentos que estão dentro da árvore do magistrado e exibir. Além desses processamentos, a gente tem um envio de arquivos XML para o DataJude e atende às demandas que chegam à SGE, que não são poucas. Né? Muitos órgãos externos, muita coisa, até o IBGE agora quer que a gente faça umas coisas para eles. Ajude-os. Falando um pouquinho do DataJude, por que o DataJude, a gente, quem acessou recentemente o painel de DataJude, viu algumas diferenças entre os dados que a gente apresenta no gerencial. Né? Primeiro, o que é o DataJude, né? A doutora Ana vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Mas o objetivo aqui é um armazenamento centralizado dos dados e metadados processuais relativos a todos os processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos dos tribunais.
A gente mandou uma carga completa da nossa base de dados para lá e todo mês a gente manda uma atualização em todo o processo que é movimentado. Então o CNJ tem uma cópia da nossa base de dados lá, né? E isso é exibido nos painéis do CNJ. Então, assim, em relação às diferenças, o doutor Marivaldo deve falar, a doutora Ana, mas eu sempre digo que o dado correto ele tem uma parametrização bem feita, o processamento bem feito e a alimentação bem feita. Então, se a gente cuidar desses 3 pilares, a gente vai ter essa igualdade. A gente já identificou os pontos de diferença entre o DataJude e o nosso GPS Juiz está atuando. Muitos deles dizem respeito à alimentação que é feita aqui na nossa base, tá? E algumas coisas em relação à parametrização. A gente tem Karina e o Dr. Marivaldo, que trabalham lá no grupo do CNJ com parametrização e podem falar um pouquinho sobre isso, né, quando oportuno. Ok? Vamos falar sobre Secretaria Unificada agora, né? Obrigado. Bom, já direto ao ponto, esse vai ser o gerencial da Secretaria Unificada. É uma realidade, uma coisa que todo mundo está pedindo para a gente disponibilizar. Ainda está um pouquinho, está saindo do forno, a gente já tem ambiente de homologação, que é esse que você está vendo aqui, tá? E eu acredito que essa semana nós faremos alguns alinhamentos com a corregedoria e semana que vem vai estar disponível para todo mundo usar. Qual é o barato aqui da Secretaria Unificada? Primeiro que ele vai consolidar as informações de todas as varas que são atendidas pela Unificada, né? Então, a gente pegou aqui a Secretaria Unificada de Caicó, ela tem um acervo de 7.580 processos. Mas se eu quiser saber uma unidade específica, por exemplo, a primeira vara, o GPS Juiz vai atualizar o número de acordo com o filtro. Então, ele é dinâmico nesse sentido e vai mostrar tudo conforme a gente vai filtrando. É bem parecido com o gerencial que a gente já tem, a diferença é que vai consolidar os números de acordo com o filtro lá em cima da unidade. Vamos ter o acervo, vai descendo, Daniel, por favor. Isso, tem os mais antigos em cima. Tem as inconsistências, que é muito importante para que a gente ajuste o dado ao que tem lá no DataJude. Isso tudo já é conhecido de vocês, né? Vai descendo, Daniel, por favor. E aí a novidade que a gente está trazendo aqui na Secretaria Unificada, que é o controle dos setores. Então, a gente vai poder atribuir as tarefas do PJE e caixas aos setores e monitorar quantos processos estão em determinada tarefa e qual é a data do processo que está lá há mais tempo, quando foi que ele entrou. Então, vai ser possível, a gente está também, essa semana, alinhando um controle de cores, verde, amarelo e vermelho, para que a gente consiga fazer um controle de cores aí. Então, tudo isso vai ser possível nesse novo painel da Secretaria Unificada. Mas são muitas secretarias unificadas. Como é que a gente vai fazer para controlar tudo isso? O controle vai ser de vocês. Vocês vão editar quais são os setores e quais as tabelas que estão atribuídas a ele. Pode colocar lá na tela do controle, por favor, Daniel? Pronto. A gente vai ter uma outra tela, onde nós teremos, vocês vão poder cadastrar os setores e atribuir as tarefas. Isso. E ainda editar com os tempos, tá? Bem, é isso sobre Secretaria Unificada também, os processamentos. Espero poder ter dado uma visão geral do que é que vem aí. Estamos abertos às perguntas. Rodrigo, obrigada, Rodrigo. Dado o avançado da hora, a gente sugere perguntas, por favor, no stand da gestão estratégica. Porque nós ainda temos 2 palestras fantásticas, que eu tenho certeza que os senhores não vão perder. Nós ainda temos a doutora Ana Aguiar, que já está conosco, a juíza do CNJ, que vai falar sobre gestão de dados,
E o professor doutor Elinaldo, em comunicação, Dado Schneider, uma palestra imperdível, fantástica, que vai valer a pena aguardar.